Fala galera, tudo beleza? Vini aqui e hoje eu quero trazer para vocês, pessoal, um exercício, na verdade é mais para um exemplo do que para um exercício, bem completo sobre o método das sessões que a gente faz por equilíbrio, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês hoje uma viga. Essa viga tem carregamentos concentrados e carregamentos distribuídos e a gente vai fazer desde o comecinho, onde a gente calcula as reações e tudo mais, até chegar nos diagramas de esforço cortante e momento fletor. Chegar nos diagramas é algo que eu espero de vocês, tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui hoje é algo que, no final do semestre, vocês têm que estar craques em fazer, beleza? Então, bora para nossa luzinha. Então, vamos lá, pessoal. O exercício é esse daqui, ó. Eu tenho essa viga aqui tem uma vinculação estranha, eu já vou falar para vocês o que acontece aqui, né? Então é assim, ó, calcule o valor do momento M, que é esse momento aqui, para que a reação em B seja nula, quer dizer, eu não quero que toque nem em cima nem embaixo aqui. E calcule os diagramas de esforços internos da viga para essa situação. Então a gente vai fazer um exercício aqui de método das seções. A primeira coisa que a gente vai fazer é, como em todo exercício, calcular as reações. Só que para calcular as reações, eu vou precisar dar uma olhada nesses carregamentos distribuídos aqui e vou precisar transformar esses carregamentos distribuídos em carregamentos concentrados. Então, eu vou redesenhar a minha viga aqui, tá certo? Essa viga, ela é dividida em 4 partes. Então, eu vou dividi-la aqui em 4 partes e essas 4 partes são de 3 pés. Esse carregamento distribuído aqui, eu vou desenhar ele mais fraquinho, vocês já vão entender por quê. Então, eu só quero deixar ele aqui assim, ó. Meu carregamento distribuído. Então, aí eu tenho um momento concentrado aqui. Opa. Que eu vou desenhar esse momento aqui. Vale N. Aqui em B, né, eu tenho 2 pontos aqui, né? Eu tenho o ponto A aqui e o ponto B aqui no final. Aqui em B, ele quer que a reação seja 0. Então, eu já vou deixar com 0 de reação aqui. A gente só calcula esse momento como se ele fosse uma reação. Não vai ter problema nenhum. E aqui em A, eu tenho 2 reações que eu vou colocar em verdinho aqui, ó, porque é um pino. Então, eu tenho RAY e vou colocar aqui RAX. Eu gosto sempre de escrever o que eu estou fazendo. Vou colocar aqui, ó, reações. Beleza. E aqui no meu desenho, aqui no cantinho, depois você vai entender por quê, eu vou desenhar essa reação RAY aqui também. Só para a gente lembrar. Isso aqui não é um DCL, mas a gente tem que lembrar que ela está aqui. Então vamos lá. Como que eu faço para calcular as reações? Tá vendo? Ó? Aqui, a informação que a gente tem é que este patamar aqui é um patamar de 400 libras por pé. Pronto. Para as forças concentradas, a gente já sabe. Quer dizer, se tivesse só força concentrada aqui, a gente provavelmente já teria calculado as reações. Como eu tenho esforços distribuídos, eu preciso calcular o esforço concentrado equivalente. E quando eu vou calcular o esforço concentrado equivalente, eu tenho que lembrar que eu não tenho que calcular só o valor da força, mas eu tenho que calcular também aonde estará essa força. Então, eu vou dar nome para os carregamentos. Esse primeiro carregamento triangular aqui, eu vou chamar de carregamento 1, e esse segundo carregamento uniforme, eu vou chamar de carregamento 2. Beleza. Agora, eu preciso calcular o valor da força equivalente para 1 e para 2 e o valor da posição onde eu vou colocar essa força. Lembrando que essa posição é medida sempre a partir do começo do carregamento. Então, vamos lá. Para o carregamento triangular, a gente sabe que F1 barra, que é a força equivalente do carregamento triangular, vai ser igual à área desse triângulo aqui, ó.
Esse triângulo aqui, ele tem uma base de 3 pés. A altura aqui, ó, é de 400 libras por pé. Então, a área desse triângulo é base vezes altura dividido por 2. Isso daqui vai dar 600, o quê? Libras. Tá certo? É 3 pés e 400 libras por pé. Então, cancela pé com pé, fica libra. Beleza. O carregamento F2, ele vai ter uma força equivalente a F2 barra, que vai ser da seguinte forma. Eu vou ter a base desse carregamento, que é 3 pés também, vezes a altura aqui, que é 400 libras por pé. E aqui, como é retângulo, não divide por 2. Isso aqui vai me dar 1.200 libras. Beleza. Então, eu já sei as forças, mas não sei onde colocar ainda. Lembra lá, para o carregamento triangular, qual que era a formulinha? Para o carregamento triangular, eu vou ter a posição x1 barra, que começa a ser medida a partir do começo do carregamento. E essa posição x1 barra, no caso do triangular, inclusive, é o menor aqui, né? Se ele tivesse invertido, eu não mediria a partir da base maior, e sim da base menor. Tá? O triângulo, a gente sempre mede esse x1 barra aqui a partir do vértice do triângulo. Tá? Então, eu tenho aqui x1 barra vai ser igual a 2a sobre 3. Né? O a era a nossa base aqui. Então, 2 vezes a base dividido por 3. Isso aqui vai me dar 2 pés. Então, esse carregamento F1, ele vai estar aqui, ó, certo? Esse é o carregamento F1 barra, que é equivalente ao carregamento distribuído 1. E essa distância do ponto A até o carregamento F, né? No ponto A, porque aqui está o vértice do triângulo. Essa distância aqui é x1 barra. Beleza. Vamos para o carregamento 2. Eu já sei o valor dele. E a gente sabe que o centroide de área do retângulo é bem no centro dele. Então, o x2 barra, se o retângulo tem uma base 3, x2 barra será 1,5 pés. Beleza. Então, a gente sabe que eu tenho um carregamento que está aqui, bem no centro, né? Carregamento concentrado equivalente a F2 barra. E aí, ó, muita atenção agora. A partir do começo do carregamento, eu meço a distância x2 barra. Não é a partir do começo da viga, é a partir do começo do carregamento, tá? Isso aqui é muito importante. Então, tá bom. Então, agora que eu já coloquei os esforços equivalentes aqui, eu posso ignorar esses carregamentos distribuídos e posso trabalhar só com os carregamentos concentrados. Então, vamos lá. Para calcular as reações aqui, ó. Se eu fizer a somatória das forças em x, a gente vai ter RAx igual a 0, porque só tem ela na horizontal. Aí, ó, como eu só tenho uma incógnita em y, que é a RAy, eu posso fazer a somatória das forças em y direto. Então, somatória das forças em y vai ser igual a... Muita atenção agora, pessoal. Por quê? Porque lembra que y é positivo para baixo. E o x é positivo para a direita, tá certo? Então, o y aqui é positivo para baixo. A somatória das forças em y vai ser igual a menos RAy mais F1 barra mais F2 barra igual a 0. Então, o nosso RAy vai dar... Só passar ele para lá, F1 barra mais F2 barra, que é 600 mais 1.200, que vai dar 1.800 libras. Só falta calcular esse momento aqui agora, né? Que eu posso fazer esse cálculo fazendo a somatória dos momentos em torno do ponto A. Então, a somatória dos momentos em torno do ponto A será, olha só, x aqui, y aqui. Então, a nossa somatória de momentos positiva está assim, ó. Tá?
Então, F1 barra gera um momento positivo em torno de A, com braço de X1 barra. Então, eu tenho F1 barra X1 barra mais, olha só que importante agora, F2 barra também gera um momento positivo em torno de A, e o braço dele é 3 mais X2 barra. É por isso que eu estou falando, pessoal, que tem que prestar atenção. Muita gente chega aqui e já coloca o X2 barra aqui direto, e não é. O X2 barra, ele é medido a partir do começo do carregamento, e a gente está calculando os momentos em torno do ponto A. Então, tem que somar esses 3 pés aqui, não pode esquecer. Então, momento positivo, momento positivo. Este momento M aqui é negativo, né, porque ele está ao contrário desse aqui. E a somatória dos momentos em torno de A tem que dar 0. Como a gente está calculando o M, é só passar ele para o outro lado. Então, o M será F1 barra, que é 600, que multiplica X1 barra, que é 2, mais F2 barra, que é 1200, que multiplica X2 barra mais 3, que vai ser 4,5. Isso daqui tudo dá 6.600 libras vezes pé. Não é libra por pé, é libra pé aqui, porque é momento, né? Força vezes braço. Então é 6.600 libra pé. Como a gente acabou de calcular isso daqui e a gente vai precisar desses dados para continuar o exercício, eu vou anotar isso aqui embaixo. Como que eu vou fazer o cálculo dessas seções? Eu vou planejar aqui algumas seções e a gente sempre vai ter que ficar atento sobre as mudanças no carregamento. Lembra lá das equações constitutivas que falavam para a gente que toda vez que eu tenho uma mudança no carregamento, vai mudar normal e vai mudar momento. Então, eu tenho que colocar seções estrategicamente antes e depois das mudanças. Se eu começar aqui a partir de A, ó, eu já tenho um carregamento aqui, ó, que vai de 0 até 3 pés. Então, eu preciso saber o que acontece dentro desse carregamento distribuído. Então, eu vou colocar uma seção aqui, ó, que vai ser a minha seção S1. Bom, onde que tem uma mudança aqui, ó? Aqui em x igual a 3 pés. Daqui para cá eu mudei o tipo de carregamento. Então, entre 3 e 6 pés aqui, ó, eu tenho sempre o mesmo carregamento. Então, eu vou colocar uma outra seção aqui, bem no meio desse carregamento aqui, ó. Beleza. Passando de 6 pés tem uma outra mudança, porque termina esse carregamento aqui e de 6 até 9 não tem nenhum carregamento. Então, eu vou colocar aqui uma outra seção S3. Passando aqui por x igual a 9 pés, eu tenho uma mudança, porque em x igual a 9 eu tenho um carregamento concentrado e daqui para frente eu não tenho mais nada. Então, eu vou colocar uma outra seção aqui entre 9 e 12, que vai ser a minha seção S4. Então, eu tenho 4 seções basicamente aqui, ó, entre 0 e 3 pés, entre 3 e 6, entre 6 e 9 e entre 9 e 12. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para cada seção e vou sempre fazer o equilíbrio dessa seção, colocando lá a força cortante e o momento fletor igual a gente sempre viu lá na convenção da RESMAT. Então, eu já vou colocar essa convenção da RESMAT aqui embaixo também, porque a gente vai usar ela direto. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é analisar a seção 1 aqui, ó. E na seção 1, a gente tem o x variando entre 0 e 3 pés. Beleza. Então, eu vou fazer o DCL aqui, ó. Vou fazer o DCL dessa seção. Repara que como eu fiz essa seção, eu poderia fazer o DCL desta porção esquerda ou dessa porção direita da viga. Tanto faz, tá? Eu vou fazer dessa porção esquerda porque tem muito menos coisas para descrever aqui, fica muito mais fácil nesse momento. Então, começa a minha viga aqui e ela é só um pedacinho de viga assim, ó. Beleza. Eu gosto de marcar no meu DCL onde está a minha seção. A minha seção está aqui, ó. Beleza?
Bom, aqui no comecinho da viga, o que eu tenho? Eu tenho RAY e depois eu já tenho esse carregamento distribuído aqui, mas repara que eu não tenho ele inteiro, ele vai só até esse 1, né? Ele vai só até a seção. Então, eu vou desenhá-lo aqui, assim. E para ficar mais didático, aqui no final eu vou colocar uma cobrinha assim, ó, para a gente saber que ele não terminou, tá? Então, para ficar bem fácil de entender. Assim, ó. Bom, temos várias coisas para fazer aqui. Tem uma delas que é particularmente importante, que é terminar o DCL. Né? Então eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho aqui quase o meu DCL completo, faltaram as forças e os momentos aqui na seção. Porque quando eu corto, eu tenho que colocar a cortante e o momento que estão aqui na minha convenção da Resmate. De que lado desse segmento da viga que eu estou olhando? Estou olhando do lado direito. Então do lado direito é cortante para baixo, momento no sentido anti-horário. Então vou colocar aqui cortante para baixo, momento no sentido anti-horário MF. Aí tem umas cotas aqui para pôr que são importantes também. Então olha só, às vezes a gente não coloca a cota porque a coisa parece óbvia e aí se complica. Então olha só, eu tenho uma medida daqui até a seção e essa medida não vale 3 pés, tá? Porque a seção está antes aqui, né? O X está entre 0 e 3 pés. Então, este segmento aqui tem um tamanho de exatamente X. Esse é o tamanho do segmento. Legal. Agora chegou na parte fácil, que é equilibrar o segmento. Para equilibrar esse segmento, eu já tenho alguns esforços concentrados aqui, tá tudo certo, não preciso me preocupar. Porém, eu tenho um esforço distribuído aqui que não terminou, né? Então eu não posso usar aquele F1 barra e aquele X1 barra do começo, porque o F1 barra e o X1 barra foram calculados para o carregamento como um todo. E aqui a gente só tem uma parte do carregamento. Então, quando a gente tem o carregamento cortado, eu utilizo uma outra notação que é a seguinte, ó. A gente vai colocar aqui um esforço concentrado também, que a gente vai calcular da mesma forma. Só que esse esforço concentrado aqui, ele vale F1 til, não barra. Por que til? Porque ele está cortado. Eu só estou considerando esse pedacinho aqui, ó, do meu carregamento, porque ele vai até a seção. Eu não estou considerando o carregamento como um todo. F1 barra não vale mais, tá? Então aqui, ó, eu tenho F1 til e esta distância daqui até aqui vale X1 til. Beleza? Agora a gente vai calcular essas coisas antes de começar o nosso equilíbrio. F1 til vai ser a área desse triângulo aqui, ó. Só que, repara que eu tenho aqui 400 libras por pé. Aqui nesse pontinho aqui, que está aqui, ó, eu não sei essa altura, certo? Eu preciso calcular essa altura. Para calcular essa altura, bom, eu posso ir pelo ângulo aqui, né? Então, eu tenho aqui, ó, 400 libras por pé. Aqui eu tenho 3 pés. E aqui eu tenho um ângulo alfa. E eu quero saber quanto que vale esse segmento aqui, y, quando isso aqui vale x. Então, olha só, é só ir pela tangente de alfa. Ó. A tangente de alfa, ela é o cateto oposto sobre o adjacente. Se eu olhar para o triângulo grande aqui, ela é 400 sobre 3. E se eu olhar para o triângulo pequeno aqui, ó, ela é y sobre x. O x eu já tenho aqui no meu problema, né? Então eu tenho que calcular só o y. Passo o x aqui. O y é 400x sobre 3. Beleza. Então, essa é a nossa altura. F1 barra vai ser a base, que é x,
que multiplica essa altura aqui, ó, que é 400x sobre 3, dividido por 2, porque é um triângulo isso aqui, né? Então, vezes meio. Isso daqui me dá 200x ao cubo sobre 3. x1 til. Quanto que vale x1 til? Que é essa medida aqui, ó. Vale 2/3 da base do triângulo, né? A partir do vértice aqui sempre, hein? Não a partir dessa base aqui. Então, eu tenho 2/3 da base aqui, que é x. Maravilhoso. Agora eu posso esquecer o carregamento distribuído e focar só nos concentrados e fazer o equilíbrio aqui para achar a cortante e para achar o momento. Então, calculado isso daqui, somatória das forças em y será, lembra sempre, o y é positivo para baixo. Então aqui, somatória das forças em y vai ser menos RAY, beleza? Mais F1 til, mais V, igual a zero. RAY e F1 til a gente já calculou, então é só passar o V para o outro lado e trocar o sinal de todo mundo. Então, V será igual a RAY, que é 1.800 libras, menos F1 til, que é 200 x ao cubo sobre 3. Beleza, calculamos aqui o esforço cortante. O momento fletor, eu posso calcular com a somatória dos momentos em torno de A. Então, a somatória dos momentos em torno de A vai me dar F1 aqui, ó, está gerando um momento positivo em torno do meu RY. Por que positivo? Porque o x está para a direita e o nosso momento positivo por causa que o y está para baixo. E isso é esse sentido aqui, ó. Bom, então a somatória dos momentos em torno de A vai ser mais F1 til x1 til mais Vx, porque V tem um braço x, menos MF igual a zero. Só passar o MF para o outro lado, então o MF vai ser F1 til, que é 200x ao cubo sobre 3, que multiplica x1 til, que é 2x sobre 3, mais V, que é 1.800 menos 200x ao cubo sobre 3. Eu acabei de notar um erro grave aqui, que esse x aqui, ó, é x ao quadrado, né, galera? Deixa eu corrigir aqui. Agora sim, eu consigo dar uma simplificada aqui, então eu vou ficar com MF igual a 1.800x menos 200x ao cubo sobre 3 mais 400x ao quadrado sobre 9. Aliás, mais 400x ao cubo sobre 9. Como eu tenho x ao cubo aqui, eu consigo simplificar ainda mais. E o meu MF será 1.800x. Então eu vou ter menos 600x ao cubo sobre 9 mais 400x ao cubo sobre 9. Isso daqui vai me dar menos 200x ao cubo sobre 9. Beleza. Como que eu verifico se essas contas aqui estão certas? Lembra da equação constitutiva lá, né? No nosso caso aqui, ó, dmf dx é v. Então, se eu derivar isso daqui, ó, eu tenho, em função de x, eu tenho que ter v. Derivada de 1.800x vai ser 1.800, beleza? Derivada de x ao cubo vai ser 3x ao quadrado. Então, menos 200 vezes 3x ao quadrado sobre 9, dá para cancelar um 3 com 3 aqui do 9, vai dar menos 200x ao quadrado sobre 3, que é o que está aqui. Então, obedeceu, tá maravilhoso. Podemos seguir para a seção 2. A seção 2, pessoal,
ela vai compreender o x entre 3 e 6 pés. Legal. Então vou fazer o DCL de novo aqui, ó. E aí o problema fica mais interessante. Por que fica mais interessante? Porque a gente tem dois carregamentos aqui, ó. Eu tenho o primeiro carregamento aqui com essa cara, e ele termina em 3 pés aqui, e eu tenho um segundo carregamento aqui, ó. Então, assim, aqui eu tenho a seção, então eu vou colocar a nossa cobrinha aqui para mostrar que esse carregamento não acabou. Aqui está a minha seção, obviamente. Aqui no ponto A eu tenho RAY ainda. E eu tenho agora dois carregamentos aqui que eu vou trocar, dois carregamentos distribuídos que eu vou trocar por carregamentos concentrados. No caso do primeiro carregamento, olha só que legal. Agora, como a seção está entre 3 e 6 aqui, ó, o primeiro carregamento já acabou. Então, quando eu estiver considerando essa seção aqui, eu estou considerando esse carregamento inteiro, né? Agora, eu estou considerando algo assim, ó, em termos de carregamento. Eu tenho este carregamento aqui, triangular, inteiro, e mais uma parte do carregamento retangular. Então, olha só, o carregamento triangular, ele já pode ser representado por uma força concentrada de valor F1 barra, certo? Com essa distância aqui, com relação ao início do triângulo aqui, de x1 barra. Vale, porque agora a gente está olhando para o carregamento triangular inteiro. Para este outro carregamento aqui, ó, a gente está olhando para só um pedaço dele, né, do carregamento uniforme. Então, a partir do começo desse carregamento aqui, ó, vou até estender isso aqui para baixo. A partir desse começo aqui, eu vou ter uma distância até a força F2 til. E essa distância aqui vale x2 til e não barra. Por que til? Porque aqui está considerando só uma parte do carregamento. Então eu dou um nomezinho diferente para ela. Então vamos lá. F1 barra a gente já calculou e vale 600 libras. E x1 barra a gente também já calculou e valem 2 pés. Sem novidades aqui. O F2 til nós não calculamos ainda. Então vamos calcular. Olha só. A partir de onde que eu meço o x, pessoal? O eixo x ele começa aqui em A, ó. Ele vai até aqui, ó. Isso é o eixo x, certo? Então o que vai acontecer? A medida deste segmento todo aqui é x. A gente sabe que esta medida aqui é de 3 pés. Então, esta medida até aqui vale x menos 3 pés. Tá vendo? Importante você olhar bem para as cotas aqui, ó. O F2 til, ele vai ser a área deste retângulo aqui, ó. A gente sabe, pelo enunciado, pelo desenho lá, que aqui em cima eu tenho 400 libras por pé. Então, a área deste retângulo aqui, ela vai ser a altura, que é 400 libras por pé, que multiplica a base. A base aqui é x menos 3 pés.
Isso é F2 til, tá certo? A área desse retângulo aqui, que é só esse pedacinho que a gente pintou aqui, ó. O x2 til, ele vai ser exatamente a metade desse segmento aqui, ó, x menos 3. Então, x2 til será x menos 3 pés dividido por 2, pelas regrinhas lá do centroide de área do retângulo. Aqui no meu DCL, faltou o quê? Faltou os esforços aqui na minha seção. Eu tenho, lado direito, hein, não vai esquecer, eu tenho força cortante para baixo e momento fletor assim. Então, força cortante para baixo, momento fletor assim. Maravilha. Agora eu estou pronto para fazer o equilíbrio dessa seção aqui, ó. Para fazer o equilíbrio dessa seção aqui, a gente pode adotar exatamente a mesma estratégia. Somatória das forças em y, lembrando sempre que o nosso y é positivo para baixo aqui, né? Então, somatória das forças em y aqui será menos RAY mais F1 barra mais F2 til menos V, aliás, mais V, né? E a somatória das forças em Y tem que dar zero. Só passar V para o outro lado e trocar o sinal da galera aqui. Então, V vai ser RAY, que é 1.800 libras, menos F1 barra, que são menos 600 libras, mais F2, menos F2 til. F2 til é 400 x menos 3. A gente pode dar uma simplificada nisso daqui. Então, V vai ser igual a 2.400 menos 400x. O momento fletor aqui, MF, a gente calcula de novo fazendo a somatória dos momentos em torno do ponto A aqui, ó. Posso fazer somatória dos momentos em torno de qualquer ponto que eu achar conveniente. Eu vou fazer em torno do ponto A. Então, somatória dos momentos em A vai ser... Repara, como x está para a direita e y está para baixo, o momento positivo tem essa cara aqui, ó. Então, F1 barra está gerando um momento positivo em torno de A com braço de x1 barra. Então, eu tenho F1 barra x1 barra. F2 til gera um momento positivo em torno de A com braço de 3 mais x2 til. Então, eu tenho F1 til com braço de 3 mais x2 til. Não pode esquecer, né? E a força cortante V gera um momento positivo em torno de A, com o braço X, tá vendo? Ó? X é medido desde o comecinho aqui, ó. Momento MF negativo. Isso aqui dá zero. Aqui tem umas continhas para fazer. Passar o MF para o outro lado, então MF vai ser F1 barra X1 barra, que é 600 vezes 2, mais, aqui é F2 til, né? F2 til, que está aqui, ó, 400 vezes x menos 3, que multiplica 3 mais x2 til, que é 3 mais x menos 3 sobre 2, mais Vx, 2.400 menos 400x, que multiplica x. E beleza, o MF a gente já passou para o outro lado. Vamos fazer as simplificações aqui, ó. Isso aqui eu tenho 1.200 aqui, mais 400. Aí eu tenho
3 menos 3 sobre 2 vai dar 3 sobre 2. Então eu tenho x mais 3, tudo isso sobre 2 aqui. Eu posso passar esse 2 aqui dividindo em 400. Então vai ficar 200. X menos 3 que multiplica x mais 3, que vai dar aqui dentro, porque é 3 menos 3 sobre 2 é 3 sobre 2. Multipliquei por 2 dá x mais 3 aqui. Então x menos 3 que multiplica x mais 3 vai dar x ao quadrado menos 9. Mais 2.400 x menos 400 x ao quadrado. Bom, eu tenho aqui 200 vezes menos 9 dá menos 1.800, mais 200 aqui, mais 1.200 aqui, vai dar menos 600. Depois com x eu só tenho 2.400 aqui. E aí eu tenho 200x ao quadrado menos 400x ao quadrado. Então, menos 200x ao quadrado. Beleza, então está aqui o nosso momento MF. Vamos verificar de novo. Derivada de x quadrado é 2x. Então, 2x vezes menos 200 vai dar menos 400x. Está aqui. Derivada de... Opa, faltou x aqui no 2.400. Derivada de 2.400x é 2.400, isso aqui. Derivada de 600 é zero, nem aparece aqui. Então agora sim, está tudo certinho, estão verificadas as contas para esta seção S2. Para as seções S3 e S4, as contas ficam um pouco mais simples e eu já mostro para vocês por quê. Para a seção 3 aqui, pessoal, olha só, a gente vai começar a inverter nossa estratégia. Porque ó, a seção 3... ela admite o x entre 6 e 9 pés. Beleza. Se eu olhar aqui para o lado esquerdo da minha viga, eu tenho um monte de carregamento. Fica mais complicado de fazer. Eu posso olhar para o lado direito aqui, que eu só tenho um carregamento concentrado, fica muito mais fácil. Então, olha só. Eu posso escolher o lado que eu vou equilibrar. Não preciso equilibrar os dois lados. Então, eu vou fazer oficialmente desse lado aqui. Depois a gente vai fazer o outro lado para você ver que dá exatamente igual. Então eu vou ter aqui, ó, a minha seção agora está do lado esquerdo. Como ela está do lado esquerdo, eu vou usar este lado aqui da convenção da Resmate. Então eu tenho um momento MF positivo assim. E eu tenho uma força cortante positiva para cima. Depois eu tenho um momento aplicado aqui neste sentido aqui, M, e acabou. Uma coisa importante que eu tenho para fazer aqui é colocar as cotas aqui, né? Então, e você tem que sempre ficar muito atento nas cotas, porque isso pode gerar bastante erro para você, ó. Repara que o x ele é medido sempre a partir do A aqui, ó. Então, para a seção S3, eu vou ter isso aqui como x. E daqui até aqui, ó, se eu medir daqui até aqui, eu tenho 9 pés. Então, este trechinho aqui, que é esta medida aqui, vale 9 menos x. Então, eu tenho 9 menos x aqui de cota. E daqui até o final, eu tenho mais 3 pés. Beleza. Aqui fica extremamente fácil fazer o cálculo, né? Porque a gente tem aqui somatória das forças em y é igual a menos v, porque o y é positivo para baixo, igual a zero. Então, o nosso v vale zero. Somatória dos momentos, eu vou fazer em torno do ponto B aqui, mas você poderia fazer em torno de qualquer ponto, que vai dar exatamente a mesma coisa. Isso aqui vai ser, eu tenho aqui, ó, o momento MF é positivo, o momento M é negativo e a força V aqui, ela gera um momento positivo em torno de B e o braço dela é 3 mais 9 menos x, que é 12 menos x pés. A somatória desses momentos é igual a zero.
Essa força V aqui ela já é zero, então não preciso olhar para cá. E eu vou ficar com MF é igual a M, que é igual a 6.600 libras. Pé. Assim. Você poderia ter escolhido o outro lado e tem que dar exatamente a mesma coisa. Então eu vou fazer agora o outro lado para você ver que dá a mesma coisa. Você não precisa equilibrar o outro lado, né, porque você já resolveu aqui, mas eu vou equilibrar o outro lado para fins didáticos. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui a nossa viga. Esse é o lado esquerdo, né, da seção S3. Então a seção S3 está aqui agora. Por ela estar aqui, eu vou olhar para o lado direito da minha convenção da resmate. Então eu tenho a força cortante para baixo e o momento fletor nesse sentido aqui. Aqui eu vou ter os carregamentos distribuídos lá, né? Então eu vou desenhar eles aqui só para a gente ter uma ideia. Esses são os nossos carregamentos distribuídos até aqui, ó. Esse momento M não aparece aqui porque o S3 está antes do M aqui. Beleza. Então, ó, já vou me adiantar aqui e vou colocar primeiro a reação RAY. Então, eu tenho RAY aqui. Os esforços concentrados equivalentes, que a gente já pode pôr. Então, a gente vai ter F1 barra com essa distância aqui, X1 barra. A gente vai ter F2 barra com essa distância aqui, X2 barra. E aí precisa colocar umas cotas aqui, né? Só para facilitar a nossa vida. Vou colocar rapidinho aqui. Daqui até aqui tem 3 metros. Daqui até aqui tem mais 3. Aliás, metros não, né? São 3 pés. Daqui até aqui tem mais 3 pés. E daqui até aqui a gente tem X. Olha só. A somatória das forças em Y tem que dar pra gente menos RAY mais F1 barra mais F2 barra mais V igual a zero. RAY é 1800, então eu tenho aqui menos 1800 mais F1 barra, que é 600, mais F2 barra, que é 1200. Isso aqui vai ser igual a essa. Mais V igual a zero. Então, menos 1800 mais 600 mais 1200 vai dar zero. V igual a zero. Matou. Já bateu aqui. Na somatória dos momentos, eu vou fazer a somatória dos momentos em torno do ponto A. Então, isso daqui vai dar F1 barra X1 barra mais F2 barra. Agora, cuidado, hein? O braço de F2 barra é X2 barra mais 3. Beleza? Mais V. O braço de V é X. Momento MF é negativo. Isso aqui dá zero. V é zero, não preciso me importar. F1 é 600. X1 barra é 2. F2 é 1200. X2 barra é 1,5. Mais 3 aqui, 4,5. Eu vou passar o MF já para o outro lado. E aí, se você fizer essa continha aqui, 600 vezes 2 dá 1.200. 1.200 vezes 4,5 dá 5.400. Mais 1.200, MF será igual a 6.600 libra pé. Então tá aqui, ó, bateu MF e bateu V.
Beleza, não precisamos fazer os dois lados, repito, só fiz os dois lados para você ver que dá igual e que você pode escolher o lado para facilitar as suas contas. Afinal de contas, tem que dar igual, se não der igual, você errou conta. Vamos para a próxima e última seção aqui agora, que é a mais fácil de todas. Na última seção aqui, ó, que é a seção 4, o x está entre 9 e 12 pés. E o DCL é muito simples aqui, porque eu vou escolher o lado direito aqui. Aqui eu tenho uma seção que está aqui, então eu preciso dar uma olhada no meu lado esquerdo da minha convenção da RESMAT, que eu tenho um momento MF aqui e eu tenho uma cortante positiva para cima. E por incrível que pareça, acabou o DCL, porque não tem nenhum carregamento aqui. Então eu vou ter o quê? Que a gente calculou para o carregamento, para a reação em BC0, então não tem mais nada aqui. Então, a gente já sabe direto que V é igual a 0 e MF é igual a 0. Agora, a gente precisa montar os diagramas. Para montar os diagramas, eu vou copiar aqui os valores de M e V que a gente calculou, e aí a gente vai montar esses diagramas direitinho. Então, vamos lá. Bom, então eu copiei tudo que a gente calculou aqui para esse canto e agora a gente vai montar os diagramas de esforços internos da viga, né? Então, olha só, eu vou montar aqui, dessa vez eu nem vou desenhar o diagrama de carregamento. Bom, o nosso diagrama aqui de esforço cortante. Olha só, para desenhar o diagrama agora. O esforço cortante, ó, eu tenho um x² aqui, então ele é uma parábola. Certo? O coeficiente que multiplica x² é negativo, então essa parábola tem concavidade para baixo. Ela começa em x igual a 0, ela começa em 1.800 aqui, ó, 1.800 libras. Então eu tô aqui, ó, vamos colocar aqui assim, 1.800 libras. Aí, isso daqui vale para x igual a 0 e x igual a 3. Se eu substituir x igual a 3 aqui, ó, eu vou ter 3 ao quadrado, 9, dividido por 3, 3, vezes 200 dá 600, então 1.800 menos 600 vai dar 1.200. Então isso aqui cai para 1.200. Então aqui em 3 a gente vai estar mais ou menos em 1.200. Né? Então se eu traçar uma retinha aqui, ó, a gente vai estar em 1.200. E é uma parábola, de novo, que tem concavidade para baixo. Então ela vai ter uma cara mais ou menos assim. Entre 3 e 6, ela é uma reta, tá vendo? 2.400 menos 400x. Se eu substituir x igual a 3, aqui eu não posso substituir x igual a 0, porque esse intervalo aqui é só entre 3 e 6. Se eu substituir x igual a 3, a gente vai ter 2.400 menos 3 vezes 400, que é 1.200, eu vou ter 1.200. Então ela vai começar exatamente aqui. Se eu substituir x igual a 6, eu vou ter 2.400 menos 2.400 igual a 0. Então, isso aqui é uma reta. E essa reta aqui vai exatamente para 0. Assim. E aí, ó, em 3 e 4, a cortante é 0. Então, esse é o diagrama do esforço cortante. Tá certo? Aqui, essas duas regiões aqui são positivas. É legal a gente colocar assim que é positivo, porque vira e mexe, alguém inverte um eixo aí e a gente pode se perder. Agora vamos plotar o momento. O momento é mais complicadinho de plotar porque tem umas cúbicas aí. E a gente vai plotar ele de ponta cabeça. Então olha só, como que se comporta o nosso MF? Aqui tem uma cúbica, tá vendo? Em x igual a 0, eu vou ter 0 aqui. Então eu sei que ela vai começar do 0. 1.800x menos 200x ao cubo vai me dar algo que, quando eu calcular lá em x igual a 3,
eu vou ter 1.800 vezes 3, que é 5.400, menos 200 vezes 27 sobre 9, que é 3, então menos 200 vezes 3, que é 600. Aqui vai dar 4.800, em x igual a 3. Em x igual a 0 dá 0. Se eu dividir essa expressão aqui por x, você vai ver que ela seria mais ou menos essa parábola aqui, né? Então ela teria concavidade para baixo também. Só que aqui, como está invertido, isso aqui seria uma concavidade para cima que multiplica uma reta. Então, essa função aqui, a gente sabe que ela vai começar em 0 e vai terminar em 5.000, aliás, em 4.800, e ela teria aqui uma concavidade para baixo, que num gráfico invertido significa concavidade para cima. Então a gente vai ter algo que tem mais ou menos essa cara aqui, ó. Começa em 0. Aqui a gente vai ter a marca de 4.800 libras pé. E eu vou ter uma curva que faz algo com essa cara aqui, ó. Assim. Beleza. Depois, na seção 2, eu vou ter uma parábola aqui, ó, concavidade para baixo de novo. Se eu substituir o valor 3 aqui, eu sei que eu tenho que ter o mesmo valor de 4.800 que a gente calculou aqui, ó. Por que eu tenho que ter exatamente o mesmo valor? Porque a gente não tem um momento concentrado para me gerar uma descontinuidade na curva de momento. Então eu sei que ela tem que partir daqui. E em x igual, a gente pode até fazer a continha, mas ela vai partir daqui, em x igual a 3. E em x igual a 6, eu vou ter 6.600. Parábola com concavidade agora para baixo. Como eu estou de ponta cabeça aqui, isso daqui significaria uma concavidade para cima. Vai até 6.600. Então a gente teria algo que tem mais ou menos esta cara aqui, ó. É difícil desenhar exatamente, mas é algo que tem assim, porque são parábolas. A parábola ainda a gente entende bem, mas uma cúbica já fica difícil, né? Beleza. Depois, entre 6 e 9, uma constante que está em 6.600 aqui, ó. A gente já sabe, já conhece esse valor. Então tá aqui. Esse valor aqui é de 6.600. E de 9 a 12 ele cai para 0. Por que ele cai para 0? Porque eu tenho um momento concentrado aqui em 9, tá vendo? Ó? O momento concentrado no diagrama de momento fletor, ele funciona como a força concentrada no diagrama de esforço cortante. Então no diagrama de esforço cortante, quando eu tenho a força concentrada, eu vou ter um salto do tamanho da força concentrada. No diagrama de momento fletor, quando eu tenho um momento fletor concentrado, eu vou ter um salto do tamanho do momento fletor, que a gente já calculou esse momento, a gente sabe que ele vale 6.600 e o salto é exatamente do tamanho dele. Então tá aqui, ó. Daqui para frente é 0. Então tá aqui, ó. A gente tem as seções aqui. Aqui no caso, todos os momentos aqui, em todos os diagramas, deram positivos. Então a gente tem este diagrama aqui do momento fletor. E olha só, tem algumas coisas interessantes aqui, ó, para você observar. Primeira coisa interessante, a gente já sabe que o momento é derivado da força cortante, do esforço cortante, né? A gente já fez essa verificação. Mas, olha só, essa viga aqui ela está toda carregada no sentido de provocar um embarrigamento para baixo aqui, ó. Tanto esta seção aqui está provocando aquele embarrigamento para baixo, quanto este momento também provoca aquela barriga para baixo aqui, ó. Então, faz todo sentido que em todas as seções aqui a gente tenha tanto esforços cortantes positivos quanto momentos fletores positivos. Como esse momento fletor aqui é calculado de forma que esta reação aqui dê 0, então faz todo sentido que, bom, eu não tenho força
nesse ponto aqui, eu não tenho força aqui, daqui para trás só que eu tenho força. Então faz todo sentido que essas forças aqui se equilibrem até x igual a 6 aqui, ó. E repara que se equilibraram mesmo, daqui para frente eu não tenho força. Já os momentos, eles têm que se equilibrar. Por exemplo, como eu tenho força, eu tenho momento, mas eu só tenho momento até x igual a 9 aqui, ó. Daqui para frente essa viga está livre, não tem nada. Então faz todo sentido que de 9 a 12 não tenha nada aqui, e o momento ele tem que vir até x igual a 9 pés, e em 9 pés ele vai se equilibrar, que faz todo sentido também. Outra coisa importante de você reparar é o seguinte: sempre que eu tiver um carregamento triangular ou trapezoidal, tanto faz, você vai ter uma cortante que é quadrática e um momento fletor que é cúbico, tá? E sempre que você tiver um carregamento uniforme, você vai ter uma cortante que é uma reta e um momento fletor que é quadrático. Sempre vai acontecer isso, tá? Então é legal de você saber esse ponto aí para você saber se você não errou em nenhuma continha, tá bom? Então eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu sei que ele ficou bem longo, mas eu quis fazer um exercício bem completo para vocês, para esclarecer todo o processo de cálculo de esforços internos através do método das seções, e basicamente é esse o procedimento. Muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência, um grande abraço e até o próximo vídeo.